Queridos irmãos, a paz do Senhor. Uma alegria poder retornar aqui nesta sexta-feira à noite para darmos continuidade à carta de Tiago. Esta já é a segunda semana que estamos meditando nesta preciosa carta. Para que isso se dê, eu quero te convidar você, a sua família, não é para se reunir aí em torno do seu aparelho televisor. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua harpa, vamos cultuar a Deus. Amém? Hoje, o seu lar, como sempre foi, é a casa de Deus. Aí está aquilo que Deus fez primeiro na terra: o homem, a mulher e a família. A família adorando a Deus. Então aproveite para pegar também um papel para você fazer seus apontamentos, porque hoje é reunião de ensino. Amém? Fiquemos na presença do Senhor. Vamos fazer uma oração. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça e buscarmos o Senhor neste momento em que estamos vivendo. Muitas famílias estão sofrendo, muitas famílias estão enlutadas, a qual nós enviamos a nossa palavra de consolo, não é? Que este abraço caloroso da presença de Deus na sua vida possa consolar o teu coração. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, nós nos encontramos esta noite na sua presença, adorando e glorificando e exaltando o teu nome. Queremos te agradecer pelo dom da vida e pela oportunidade de viver neste tempo, um tempo de grande luta, de grande sofrimento, aonde o mundo inteiro está sendo assolado, Senhor meu Deus e meu Pai, por um ser vivo invisível. Mas o Senhor é o guarda fiel do seu povo e tem misericórdia do teu povo. E aquele, Senhor meu Deus e meu Pai, aleluia, que é alvo do teu olhar, o Senhor está trazendo para a sua presença e nós glorificamos o teu nome e aceitamos a tua vontade. Às vezes dentro de nós ela é, Senhor, incompreendida e dolorida, mas nós, Senhor meu Deus e meu Pai, compreendemos que é uma esperança daqueles que dormem no Senhor. Glorificamos o teu nome por este tempo. Esteja consolando, esteja, Senhor meu Deus, agindo, curando, fazendo obras extraordinárias no meio da sua igreja e no meio daqueles que creem. Visite, Senhor meu Deus, cada habitante desta terra, que eles possam ter um encontro contigo, Senhor meu Deus, nesta preciosa salvação. Tem misericórdia do nosso país. O nosso país, Senhor meu Deus e meu Pai, que está enfrentando um dos piores momentos deste vírus. Tem compaixão, Senhor meu Deus, de cada família, de cada cidadão brasileiro. Senhor meu Deus e meu Pai, tem compaixão das autoridades, que eles possam, Senhor meu Deus, se sentar numa mesa de conciliação e encontrar caminhos, Senhor meu Deus, para direcionar as vidas que são vidas de brasileiros e de brasileiras. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa o Senhor presidente, o Senado, a Câmara não é de federal. Senhor meu Deus, o Tribunal de Justiça Federal, tem compaixão, Senhor meu Deus, que não se haja nenhum distúrbio, nenhum despontamento, mas que eles possam, unidos, Senhor, buscar soluções para estes dias, para amenizar a situação, Senhor meu Deus, de crise que estamos vivendo. Também tem misericórdia aqui do estado de São Paulo, do Senhor governador, de cada município deste estado. Pedimos uma bênção especial por aquele que vivemos, Senhor, que é a cidade de Araçatuba. Pedimos uma bênção ao Senhor prefeito, a todos os vereadores, a cada secretaria deste governo, em especial a Secretaria de Saúde. Visita, Senhor meu Deus e meu Pai, as clínicas, visita os postos de saúde, visita os hospitais desta cidade. Senhor meu Deus, a cada médico, a cada trabalhador, enfermeiro, enfermeira, a cada um, Senhor, que vai se movimentando, Pai querido, neste tempo para atender a população. Envia, Senhor, o seu socorro, a sua bênção, a sua graça, Senhor, dando entendimento a cada profissional da área da saúde para poder atender, Senhor, meu Deus e meu Pai, com toda atenção e diligência este tempo que estamos vivendo. Abençoa a tua igreja, abençoa o nosso pastor, o ministério que servimos, a cada um dos teus filhos, Senhor, meu Deus e meu Pai, que as tuas mãos estejam estendidas, socorrendo, guardando, livrando e protegendo. Pai, também estamos vivendo um problema social.
Na área econômica, Senhor meu Deus e meu Pai, as coisas no supermercado estão a um preço de altura e os recursos que às vezes temos, Senhor, não é suficiente para aquilo que faz básico para a vida. Mas o Senhor é o Deus da providência. O Senhor conduziu o seu povo no deserto com providência, com nuvem de fogo, Senhor meu Deus, e com nuvem que tapava o calor do sol. Enviava o maná pela manhã, antes que o sol se levantasse. E nesta oportunidade, fazendo memória disto, Senhor, e desta história que marcou o teu povo, marca a nossa história. Envia as providências do céu em favor da tua igreja, em favor do teu povo, abençoando, abrindo porta, repreendendo toda astúcia e cilada do inimigo. Põe por terra, Senhor, e nos abençoe. E que esta vida espiritual que alcançamos através do sacrifício do teu Filho seja, Senhor, vivida, Pai querido, na prática diária de uma esperança diária, porque estamos aguardando a tua vinda. Prepara a tua igreja, oh glória ao seu nome, prepara o teu povo para este encontro contigo, Senhor. Ah, maravilhoso Deus, com roupas alvas, com sangue na vida, para glorificar o Cordeiro. Pedimos a tua bênção e a direção do teu Espírito para esta reunião desta noite, no precioso nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir a nossa harpa, como de costume aí, não é? Fazendo a capela, tá certo? Abra sua harpa comigo, 312, e vamos louvar o Senhor, você aí, eu aqui, somando a nossa voz no trono de adoração. Faça um altar na sua casa agora e vamos adorar a Deus na beleza de sua santidade, a vinda de Cristo. Subiu triunfante pro céu o Senhor, assim mesmo há de voltar. Eis que vem o breve, diz o Salvador, quando alarido ecoar. Com muita prudência eu quero estar, esperando por meu Senhor. E sempre alerta, aqui vigiar, até que venha o meu Salvador. Com Cristo encontrar-me gozoso irei, quando Ele nas nuvens voltar. Corpo igual o céu neste dia terei, que dia de glória de ser. Com muita prudência eu quero estar, esperando por meu Senhor. E sempre alerta, aqui vigiar, até que venha o meu Salvador. Bendizendo a Cristo no céu entrarei, irei no milênio ingressar. Só com meu Jesus eu aqui voltarei, pois todas as nações vêm julgar. Com muita prudência eu quero estar, esperando por meu Senhor. E sempre alerta, aqui vigiar, até que venha o meu Salvador. Vem sobre o teu povo reinar, ó Senhor, teu reinado aqui gozo traz. Ó, vem proteção nos trazer, Salvador, vem Jesus com justiça e paz. Com muita prudência eu quero estar, esperando por meu Senhor. E sempre alerta, aqui vigiar, até que venha o meu Salvador. Vem Cristo, meu Rei, tua esposa buscar. Eu quero contigo subir, um canto perene te quero entoar, e a glória eterna fluir. Com muita prudência eu quero estar, esperando por meu Senhor. E sempre alerta, aqui vigiar, até que venha o meu Salvador. Oh,
Glória a Deus! Aleluia! Esta é a nossa esperança, irmãos. É a esperança da volta de Jesus. Nada mais tem aqui, nenhum prazer aqui, nem os passarinhos belas flores podem querer nos encantar, mas nada é de beleza tão igual como a de lá. Este é o que anela o nosso coração. Voltando aqui para a Epístola de Tiago, estamos na segunda sexta-feira desta meditação da palavra do Senhor. Na primeira, nós falamos do autor. Quem escreveu? Descobrimos que no Novo Testamento tem 4 Tiagos, não é? E quem coube a escrever foi Tiago, irmão do Senhor. Amém? Trabalhamos esta carta. Ele escreve, queridos irmãos, para aqueles que estão dispersos. Tiago, que foi pastor na igreja em Jerusalém. Falamos sobre o drama de Tiago. Aqueles momentos, não é, de sua incredulidade. Ele teve que vencer para poder, queridos irmãos, se pôr para servir a Deus. Amém? Mas nesta oportunidade, eu quero trazer dois versículos para falar um pouco sobre a questão literária da Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, foi inspirada por Deus, mas escritas não é por línguas humanas. Foram os homens que a escreveram. E eu quero então te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 26. Lucas, capítulo 10, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como a interpretas? Observe esta palavra interpretar. Amém? É muito importante esta palavra interpretar. Como que você, lendo a lei, você a interpreta? Isto, meus irmãos, vai falar da parte literária das Escrituras. O segundo texto que eu quero ler com você se encontra no livro de Atos. Atos capítulo 8. Versículos 30 e 31. Atos capítulo 8, versículos 30 e 31, e diz assim: correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que tens lido? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir, a sentar-se e juntar-se a ele. Amém? Então, meus queridos irmãos, hoje nós vamos dar uma pincelada nesta parte literária das Escrituras. Por que é importante essa parte? Porque a Bíblia, meus irmãos, por ser um livro tão distante de nós na questão literária, e ela é distante de nós em que sentido? No tempo em que foi escrita, nas línguas em que foram escritas, que já são línguas que não se fala no mundo de hoje, e a cultura daqueles povos em que isto foi escrito, distante e tão diferentes de nós. Por isso que as Escrituras precisam ser interpretadas. Estas e muito mais existem para se interpretar as Escrituras. O que é uma interpretação? Isto é, o que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, quis dizer quando ele escreveu a sua carta, quando ele escreveu a sua epístola, quando ele escreveu o seu livro. É isto que vai fazer a interpretação. O que ele quis dizer. Entendes o que ler? Como entenderei se não há quem me explique? Jesus perguntou para aquele homem, não é, que era um estudante da lei: como você a interpreta? Interpreta a lei? Então, queridos irmãos, esta busca da compreensão leva-nos à interpretação. O que o autor, o escritor, quis dizer quando ele escrevia isto? E justamente nesta hora, meus queridos irmãos, de interpretar, muitos pregadores e ensinadores distorcem as Escrituras, falando o que acha e falando o que pensa do texto lido.
Eu vou dar para vocês só um exemplo. Um exemplo até que te pode causar um sorriso. Será? Vou te dar só um exemplozinho de tantas e inúmeras coisas que a gente pode tirar das Escrituras como área de interpretação. O texto que eu quero tirar essa história é Gênesis 22, do versículo 1 ao versículo 19. Não vou fazer leitura, você vai estar aí. O que se trata esta passagem bíblica? Se trata de Abraão levando o seu filho Isaque lá no Monte Moriá para sacrificá-lo. É isso que se trata aquela história de Gênesis 22, do versículo 1 ao versículo 19. Para o leitor mais simples, você não precisa ser um teólogo, um professor de escola dominical. Não, para o leitor que pega a Bíblia agora e lê o texto, duas coisas ele vai saltar do texto. Uma já está logo no versículo 1. 22, 1. A prova. Deus prova a fé de Abraão. Isso já está lá, clássico no texto. A segunda coisa, que é quando você vai fazendo a leitura, você vai ver a prova, mas também você vai ver a providência. Que providência? Se lembra quando ele levantou o braço para, sacrificar o seu filho Isaque, ouviu-se uma voz do céu. Não faça tal. E o que estava atrás dele, preso na galhada? Um cordeiro. Então, na leitura mais simples de um primeiro leitor que usa esse texto, ele já vai se deparar com duas grandes verdades. Essas duas grandes verdades apontam para Cristo. Prova e providência. Daí, é isto aí que o texto quer mostrar. Agora, quantas vezes eu e você não ouvimos falar porque Abraão fez uma oferta, não é? Ele teve que oferecer o seu filho. E quantas vezes a pessoa, e pastores, pregadores, não utilizam o texto de Abraão para falar sobre dízimo e oferta. E não tem nada a ver dízimo e oferta com Gênesis 22. Isaque vira até dinheiro. Por isso que é brincadeira. Por isso que eu vou fazer você sorrir. Não é muito melhor utilizar o texto com aquilo que está lá? Prova e providência? Para textos de dízimo, de oferta, a Bíblia está cheia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O clássico, não é? Coríntios 9, versículo 6, o que semeia pouco, pouco também colherá. Cada um contribua ao Senhor segundo propôs o seu coração, não por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Não é muito melhor pegarmos um texto e discorrermos acerca da oferta sem forçar o texto? Isto é distorcer o texto. Como Abraão entregou o seu melhor, o seu filho, o filho do seu coração, entregue aí a sua oferta. Irmãos, isto é distorcer o texto. E é justamente sobre esta questão que eu quero te trazer hoje. Interpretar as Escrituras sem forçar as Escrituras. E aí está um grande problema. Por quê? Porque nós podemos maltratar a Bíblia e fazer com que a Bíblia fale aquilo que ela não está falando. Por isso que Jesus perguntou ao homem da lei, ao intérprete da lei, como que você interpreta? E ele vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele interpretava bem, não é? Coerente, mas ele não vivia o que interpretava. Infelizmente ele não vivia. Então para se interpretar, meus irmãos, denota tempo, tá certo? E existe aí toda uma gama para se interpretar. Primeiro você começa com o texto. Depois você vai abrindo, porque a Bíblia é um todo. E nesse todo que as Escrituras, meus irmãos, ela não traz confusão, ela não diverge, ela converge nos seus assuntos e pontos. Então, queridos irmãos, na era apostólica, desde o dia que o Senhor ascendeu, começou-se a se escrever o Novo Testamento. A primeira carta que se tem notícia é Tessalonicense, escrito no ano 52. Pegadinho com Gálatas. Então, do ano 50 até o ano 100, 50 anos deste espaço, foi escrito o Novo Testamento. E alguns, queridos irmãos, dizem que esta carta
de Tiago data antes do ano 50. Para que eles fizeram isto? Para acomodar uma situação acerca da fé de Paulo e da fé de Tiago, dizendo que Tiago escreveu antes de Paulo. Isto era o pensamento de muito tempo da época, mas isto não corroborou com a verdade. Alguns dizem, não é, que Tiago possa ser que nem tenha sido escrito por Tiago, mas a pessoa que escreveu inspirada utilizou o nome Tiago. Para quê? Para que a carta tivesse notoriedade. Para que você tenha uma noção, quando, não é, morre o último apóstolo João, no ano 100, 98, 99 da era cristã, ele foi aquele que morreu, meus irmãos, de uma causa natural, não foi martirizado como os demais apóstolos. Começou a era dos pais da igreja. E dentro dos pais da igreja se divide os pais apostólicos e os pais que não são apostólicos. Os pais apostólicos são aqueles que estiveram com os apóstolos, ainda em vida. Eles, estes pais, tanto apostólicos como os não apostólicos, porque a era do pai da igreja, meus irmãos, vai se caminhando até o ano 300 depois de Cristo. Porque no ano 400, quando já vai se assentar os livros inspirados, já se tinha noção que Tiago, este Tiago, era irmão do Senhor. Até então, havia uma dúvida. Todo mundo assentava como Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, porque sempre esteve com Jesus, no monte, na casa, não é, de Jairo, no barquinho, em vários momentos, sempre Pedro, Tiago e João. E isso trouxe algumas dificuldades no princípio, queridos irmãos, para aceitar esta carta. Justamente quem é esse Tiago? E aí nós precisamos o quê? Da interpretação. Tá certo? Uma outra coisa que trouxe dificuldade para a aceitação desta carta, queridos irmãos, foi justamente a questão da fé e da obra. Da fé e da obra. Para isso, eu te quero convidar para Tiago capítulo 2, versículos 14 a 17. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obra, por si mesmo está morta. Queridos irmãos, esses 3 versículos trouxeram um problemaço, principalmente na era da Reforma Protestante, com Lutero. Lutero, quando leu Tiago, confrontando aquela fé de Paulo, meus irmãos, ele desconsiderou Tiago. Para que você tenha uma ideia, ao comparar Tiago, olha o que Lutero vai falar, tá certo? Ao comparar a carta de Tiago com as cartas paulinas e pedrinas, Lutero desvalorizou a carta, chamando-a de palha, não tendo valor como as cartas de Paulo e as cartas de Pedro, concernente à fé para a salvação. Aqui Tiago não está tratando da fé que salva, mas é uma continuidade daquela fé, porque é a mesma fé. E isso daqui a pouco nós vamos te explicar. Por quê? Porque estamos trabalhando no texto, na parte literária da Bíblia. E isso é de suma importância para que haja uma interpretação. O que fez Lutero? Lutero considerou como canonizada, porque não tinha como, já que aqueles homens da antiguidade consideraram como não é um livro inspirado, não era ele, no seu pensamento, que não ia considerar. Primeiro, pelas cartas e pelos primeiros escritos que esses homens manusearam. Eles tinham muito mais fresco o texto do que Lutero. Mas Lutero, quando foi fazer a sua tradução da Bíblia, não é?
para a sua língua alemã, ele colocou Tiago nos últimos livros. Tiago, Apocalipse, outro livro que não lhe assentava como totalmente, meus irmãos, um livro evangélico. Então fez isto o Lutero. Por quê? Por causa da obra e da graça. Errou? Não, irmãos. Lutero é um homem cátedro, um homem que falava o grego fluente, um homem que tinha esta condição de fazê-lo. Penso que simplesmente não é no fogo daquele momento em que ele está defendendo a reforma e depois que ele se retirou, não é, para um castelo, guardado por um príncipe, para poder fazer a tradução, eu creio que isso lhe deu um choque. E naquele momento, muita coisa passa na cabeça. É como hoje nós estamos vivendo. Muita coisa está passando na nossa cabeça. E nós queremos buscar. Querido irmão, não busque nessa terra, busque no céu. Aqui vai ter a vacina, talvez daqui a pouco vai ter um medicamento, daqui a pouco vai ter uma solução necessária. Mas eu e você, além desta, estamos ligados no céu. Então, para ele, Lutero, Tiago não tinha evangelho. Tudo por causa destes versículos. Agora vamos comparar. E aqui vai, e meus irmãos, e isto é pouquíssimo na área da interpretação. O texto simples, sem te trazer, meus irmãos, maiores problemas do texto. O texto em si. Amém? Então vamos ver os versículos de Paulo para depois fazermos aí a interpretação. Amém? O texto de Paulo que parece ter outra doutrina diferente da de Tiago. Romanos capítulo 3. Versículo de número 20. Marque aí a sua Bíblia. Hoje é culto de ensino, irmãos. É importante isto, não é? Estarmos com as Escrituras abertas. 3:20 de Romanos diz Paulo: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Marque esta palavra, obras da lei. O que está dizendo não é Tiago 2,14? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que Tiago está se referindo a obras da lei? Então aqui nós vamos começar a interpretar. Outro versículo, Gálatas capítulo 2. Abra aí, carta de Paulo aos irmãos da Galácia, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como que falando de muito, porém como de um só, ao teu descendente, que é Cristo. Versículo 16. Amém? Agora capítulo 3, versículo 2. 2:16, irmãos, retornando aqui, eu li o 3, não é? 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois as obras da lei ninguém será justificado. Obras da lei, fé e obras da lei. Capítulo 3, versículo 2. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Capítulo 3, versículo 10 de Gálatas. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito. E para concluir esta doutrina paulina, acerca de obra, fé e lei, vamos, queridos irmãos, para Efésios, que aqui é a parte clássica, não é? É o texto crasso para a salvação. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, se você lê Tiago e Paulo, parece que eles se chocam, se batem, se ferem,
se degladiam no terreno da doutrina cristã. Parece. Mas quando você vai sentar e fazer o que é necessário fazer, entendes tu que lês? Como entenderei, se não há quem me explique? Como que você interpreta? Essa foi a pergunta de Jesus. Então aqui é necessário nós interpretarmos as Escrituras. Como que se dá esta questão das obras de Paulo pela fé, a salvação de Paulo pelas obras de fé, e a questão das obras de Tiago, que também, meus irmãos, é uma continuidade da fé. A fé que Paulo prega é para a salvação. A fé que Tiago prega acompanha a salvação com ação de obras. Mateus, capítulo 7. Abra sua Bíblia. Versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros e figo dos abrolhos? Continuidade da salvação. O crente é conhecido pelas suas obras. É isso que Tiago está dizendo. A fé que salvou é a mesma fé que opera obras, obras em Cristo. A fé ensinada por Paulo opera crer, arrepender e novo nascimento. A fé ensinada por Tiago no capítulo 2. Vamos ler? Observe. Versículo 2, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Por acaso semelhante fé vai salvá-lo? Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obra, por si mesma é morta. Obras. Agora, estas obras não são as obras da lei, são as obras de um novo nascimento em Cristo Jesus. Então, a fé está sendo desenvolvida. Eu ouvi a palavra, o Espírito Santo me convenceu, e neste me convencer, eu criei, tive fé. Fé que operou salvação, não pelas obras da lei, mas pela graça que foi dada por Cristo Jesus. Isto é que Paulo prega. E Tiago está dizendo que esta fé que um dia eu recebi, abra sua Bíblia, isso também é muito importante, Judas 3. Antes do Apocalipse está o livro de Judas, não é? Não tem capítulo? Versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que senti obrigado corresponder-me convosco, exortando a vos batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi dada e entregue aos santos. Então observe que a fé que salva, ela tem que ser desenvolvida para que o fruto seja o fruto de uma árvore verdadeira. Porque Jesus diz, pelo fruto conhecereis a árvore. Pode o espinheiro dar fruto? Vai dar espinho. E o que Tiago está dizendo aqui? Que a obra que ele está pregando não é a da lei, mas é do assistencialismo. Observe o versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitados do alimento cotidiano, o que é? Auxílio social. Quer dizer que esta mesma fé que me infundiu para o Evangelho e eu passei a crer na salvação, porque pela fé sois salvos mediante a graça, não pelas obras da lei, porque elas são infrutuosas. Mas agora esta fé deve ser desenvolvida. No quê? Na prática cristã, no atendimento cristão. Não sejamos como na passagem da história, daquela mesma que eu li aqui, não é? De Lucas 10, quando vai falar do bom samaritano. Nós não somos o sacerdote e nem o levita que passa de largo. Não, senhores. Nós somos, não é? O samaritano que passa perto. E que passando perto, queridos irmãos, ele tem providência para aquele rapaz que estava quase morto à beira do caminho. Isto é a fé que Tiago está falando. Outra coisa, versículo 16.
E qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Observe, Tiago está escrevendo para pessoas que estão na dispersão, fugindo, que saíram, meus irmãos, com modo de dizer, com a roupa do corpo, e que precisavam da atenção, da ajuda cristã nos lugares aonde ele chegasse, e que se este irmão, não é, fosse só na porta e dissesse paz do Senhor e o despedia, não atendendo a sua necessidade, dura coisa é, mas a necessidade, meus irmãos, hoje em dia, às vezes é fruto não daquilo que se necessita, porque as pessoas se aproveitam também de suas necessidades para viver só disto. Então eu tenho que ter consciência cristã que esta fé que produz salvação, ela vai produzir em mim a assistência ao próximo, assistência ao irmão. Ninguém precisa fazer aquilo que não pode fazer, e nem Jesus pediu para que você fizesse o que você não pode fazer, mas aquilo que você pode, porque tem muita gente também que faz assim, ao saber da necessidade, não tendo condição de resolver, não resolve, envia para o pastor. E veio para ele. Então observe, se é uma coisa de uma assistência, não é mensal, deve de ser observado. Porque tendo um assistencialismo mensal, segundo os estudos sociais, há um tempo para o auxílio. E a família aqui é a primeira que deve prestar o auxílio. Não havendo, a família da fé deve de prestar o socorro. Versículo 16 está dizendo, se tiver em viagem, disperso. Hoje em dia, queridos irmãos, nós não podemos somente ter a fé que salva, mas esta fé deve de ser desenvolvida no assistencialismo. Por isso que é bonito, não é? Nós como cristãos, no dia da ceia do Senhor, isto é particular da nossa denominação. O que nós fazemos? Não é? Sacola. Um irmão traz um óleo, um irmão traz um arroz, um traz café, e se faz, e se atende às necessidades, meus irmãos, não é? As básicas de uma família. Tá certo? Isto é muito importante. Cada um faça segundo o que pode fazer nesta caminhada, porque existem muitos, infelizmente, que se utiliza só disso daqui também para viver uma vida fora do Evangelho. Porque se a mesma fé que produziu em mim, produziu em você, nós estamos desenvolvendo, por que este se acomodou e só vive do assistencialismo? É uma coisa de se pensar. Então vamos interpretar Tiago muito bem interpretado. Primeiro, não se choca com Paulo. Primeiro, não se degladia no campo da doutrina. Elas são palavras e mensagens doutrinárias que se juntam para desenvolver a fé de Paulo, a fé que salva, a fé e obras de Tiago, aquela que dá assistência depois da salvação. Não sejamos ignorantes acerca disto. Olha o que Tiago está trazendo. Olha a parte literária desta carta. Olha, veja como Tiago vê. Ele está escrevendo para irmãos que estão na dispersão. E esta palavra está chegando ao mundo cristão de seus dias. Queridos irmãos, socorre, atenda, olhe hoje. Que situação estamos vivendo? Não podemos fazer nem muito nem pouco, mas o que podemos fazer, vamos fazer com diligência, com alegria, atendendo naquilo que podemos atender. Ninguém está pedindo o sangue de ninguém, e nem a carne de ninguém, nem Deus está fazendo assim. Mas o que eu posso fazer e não faço, também peco. Então, quando vier para você, se você não tiver condição, comunique ao pastor. Mas se você tiver condição, veio para você. Atenda. Amém? Isso é muito importante falar. E quando se fala de obra, nós devemos sempre esconder as mãos, não é? Por quê? Porque nós temos aquele versículo de Jesus, que diz assim, se você falar de valor de você mesmo, que valor você tem? Deixe que os outros falem de você. Há muita gente, não é? Não, senhores. Quem tem que falar de nós não somos nós mesmos. É o nosso testemunho. Tiago está dizendo, olha, é o seu testemunho que vai falar mais alto do que você é. Você não precisa fazer nada para tocar a trombeta, como fazia o fariseu na esquina quando orava alto. Não, isto não é prática cristã. A prática cristã, meus irmãos, no serviço social é silenciosa.
é dar com a direita e esconder a esquerda. Isto se ajunta a brasa na cabeça daquele que assim o faz. Interpretemos Tiago auxiliando Paulo no desenvolvimento da fé com obras. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Então observe para onde estamos caminhando. Já falamos sobre, na primeira sexta-feira, sobre quem escreveu a carta e o drama de Tiago de vencer a sua incredulidade. Hoje falamos um pouquinho da parte literária da carta. Na próxima sexta-feira, nós vamos falar da balança de Tiago. Qual é a balança de Tiago? A balança de Tiago é sabedoria, fé e obra. Esta balança vai nortear toda a carta de Tiago. Sabedoria, fé e obras. Até a próxima sexta-feira, eu te espero aqui para a gente, não é, irmos aprendendo juntos a palavra do Senhor. Essa já está guardada. Amém? E se você precisar, pode mandar aí que eu mando para você, porque eu tenho tudo guardadinho. Amém? Para quê? Para meu benefício e para você que me ouve. Deus te abençoe. Te dê um final de semana abençoado, uma sexta-feira à noite de descanso. E olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Na próxima sexta-feira, tudo o que Tiago vai trazer na sabedoria e na fé e obras. A balança de Tiago. Senhor nosso Deus e nosso Pai, concluímos esta noite na sua presença com a tua palavra. Continua com seu povo, lhes abençoando, lhes guardando debaixo de tuas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, dando-nos uma boa noite de descanso. Senhor Jesus, cooperando conosco. E que as nossas aflições, medos e temores, nós depositamos em Ti toda a nossa ansiedade. E faz-nos verdadeiramente confiar que o Senhor é poderoso para, Pai querido, fazer coisas grandes e extraordinárias na nossa vida nesse tempo. Lançando sobre vós toda a nossa ansiedade, preocupação e temores e medo. Esperamos a boa resposta das tuas mãos. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor meu Deus, a cada cidadão desta terra, com a tua bênção, com a tua misericórdia e com tua proteção. Consola os corações feridos deste tempo. Senhor meu Deus, pedimos tudo e te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja hoje com a minha e com a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus.